Olá, hoje eu vim falar para você sobre uma coisa muito interessante. Sabe aquele material dourado que você não sabe o que é, mas que você lê lá na lista de material do seu filho? Pois é, eu vim falar dele e do quanto ele é importante e do quanto ele é um facilitador nesse processo de aprendizagem do seu filho em que você é a professora dele, necessariamente nesse momento. Mas eu não tenho como falar sobre o material dourado se eu não falar sobre 4 etapas de desenvolvimento do seu filho. Seu filho tem 4 etapas de desenvolvimento. Ele não nasce e de uma hora para outra ele aprende. Ele nasce e aí aos poucos, de acordo com as etapas em que ele vai passando, que o processo de aprendizagem dele vai fluindo. E eu não tenho como falar sobre essas etapas sem eu citar o cara que descobriu isso, chamado Jean Piaget, um psicólogo que é uma referência para nós educadores dentro disso tudo que eu vou falar agora. Ele entendeu que a criança tem 4 etapas e a primeira delas é a sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos, a fase das sensações. Depois, a segunda etapa, que é a pré-operatória, que vai dos 2 aos 6 anos ou dos 2 aos 7. Depois a operacional concreta, que vai dos 7 aos 12, e depois a operacional formal, que vai dos 12 em diante, que aí a gente está falando de pré-adolescência e adolescência. Mas aonde que entra o material dourado nessa história? Lá na terceira etapa, no operacional concreto. E é aí que eu quero chegar. Essa fase é a fase em que ele está fazendo primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, ou seja, a primeira fase do ensino fundamental. E é aí, nessa idade, nessa fase, em que você pega a lista de material, tanto da rede pública como da rede privada, e tem lá escrito material dourado. Por quê? Porque o seu filho precisa de algo que seja concreto. Ele precisa primeiro partir do concreto para que depois ele vá para o raciocínio lógico. Então, esse materialzinho dourado, ele é muito mais do que um brinquedo pedagógico. Uma pessoa chamada Maria Montessori, uma alfabetizadora, uma referência em alfabetização, foi quem criou, foi quem entendeu que esse material dourado, ele era fundamental dentro desse processo. Ela criou esse material, na verdade, para trabalhar com crianças especiais, mas depois ela percebeu que esse material, ele era muito mais do que só para trabalhar com as crianças especiais, que ele dava muito mais resultado. Ele podia ser trabalhado com outras crianças. E aí hoje nós nos apropriamos dele, porque foi ela que descobriu isso lá atrás. O seu filho, nessa idade, dos 7 aos 12 anos, precisa de algo que seja concreto. Mas, Mayra, eu não tenho um material dourado na minha casa. Eu não sei o que é um material dourado. Não tem importância. Você só precisa entender que nessa fase o seu filho precisa de algo que seja concreto, para que ele entenda as 4 operações principais e para que ele entenda o sistema decimal de numeração. Então, eu tenho campinha, eu tenho palito, eu tenho os lápis dele dentro da bolsinha, eu posso usar também. Eu só preciso que ele conte, que ele tenha algo que ele possa tocar, pegar, contar e multiplicar com o concreto. E não só aqui, porque aqui o raciocínio lógico ele só vai ter depois dos 12 anos. Agora, Mayra, isso tudo é para me ajudar nesse processo? Também, mas ele serve para muito mais. Porque o seu filho, a sua criança vai se desenvolver muito facilmente. Ela vai ser independente, ela vai entender e se desenvolver a partir de experiências e ela vai entender aonde que ela está acertando e aonde que ela está errando principalmente. E isso tudo, você vai chegar num caminho, na autoconfiança, na autonomia, nesse processo de aprendizagem. É nesse momento em que o seu filho vai aprender como ele aprende. Então, o material dourado é muito mais do que só um brinquedo pedagógico na lista de material do seu filho. Não tem um material dourado? Não tem problema. Procure tampinha, procure palito de dente, mas quando sentar com ele para explicar o que é as 4 operações ou o sistema decimal de numeração, pegue algo que ele possa contar.
você vai ver o quanto vai ficar mais fácil, o quanto vai ser menos complicado e o quanto vai doer menos, porque aprender dói. E nesse processo, nesse momento em que estamos vivendo, mais doloroso ainda, porque eles estão fora da escola. Então nunca se esqueçam disso. Quanto mais facilitar dentro desse processo de aprendizagem, principalmente nesse momento, melhor. Use o material dourado.